Boa tarde, meus queridos. Mais um fórum da internet. Eu fico aí muito feliz pelo convite para a gente estar debatendo esse tema que assola um pouco essa atmosfera dos provedores regionais. Eu espero que a gente consiga aí esclarecer, elucidar ele para ser bastante esclarecedor, ouvindo aí todas as pontas. Nosso tema, o papel do pequeno provedor na universalização de acesso e segurança da rede frente a essa tecnologia 5G. Te conta aí com a presença da Flávia Lefebvre, do Intervozes, representando o terceiro setor, Karina Correia Figueiredo, da Polícia Civil, representando aí o setor governamental, polícia com um papel bastante importante nesse cenário, Mariana Vidotti e Ana Gardeman, do Gardeman Vidotti Advogados, são representantes do setor empresarial, e Ricardo Vieira, do canal Os Seus Direitos, e coordenador adjunto do curso de Direito da PUC São Paulo. Então, indo direto ao ponto central, os PPP, os pequenos provedores, formam a maior prestadora de telecom do Brasil, alcançando aí na fibra ótica 6,1 milhões de contratos. É uma fatia de 59% de toda a base de tecnologia óptica do país. A ANEEL realizou a consulta pública, de minuta do processo licitatório, para a implementação da tecnologia 5G. E, embora os PPPs estejam contemplados como essas empresas hábeis a operar essa tecnologia digital, alguns pontos dessa consulta deixam o setor um pouco apreensivo. E, para a gente começar a desmistificar essa palavra apreensivo do setor, eu queria convidar a nossa querida Ana Gardeman para iniciar com uma pergunta do ponto de vista regulatório. O que faltou nessa proposta que gerou uma certa preocupação dos pequenos provedores, Ana? Boa tarde a todos. É um prazer estar presente no FIB 10, dessa vez online. Infelizmente, nós não podemos estar presentes, mas quero agradecer a todos que estão nos assistindo via YouTube agora e dizer que nós vamos nos esforçar para que esse painel seja tão expressivo quanto todos os outros que já realizamos presencialmente aí no Fórum de Internet no Brasil. Bom, o primeiro ponto que eu quero relevar, como bem colocou aí o Lacier, os pequenos provedores, os provedores regionais, são hoje responsáveis pela universalização da internet, e responsáveis por 60% do mercado de provimento de acesso à internet no Brasil. E olhando a proposta, o edital relacionado à implantação da tecnologia 5G no Brasil, houve uma preocupação por parte dos provedores, já que o edital não faz diferenciação entre os grandes players, entre as operadoras de poder significativo do mercado e os pequenos provedores, E não havendo essa distinção, basicamente todos têm que seguir as mesmas regras. Ocorre que, se não houver uma assimetria no edital e na forma disposta para a participação da implantação da tecnologia, os provedores serão drasticamente prejudicados, haja vista o principal ponto, aí, levando para a pergunta do Lacier, que a regulação ela vai se dar por SMP, que é uma regulação extremamente densa, e pode prejudicar significativamente a competitividade dos provedores frente à oferta da tecnologia. O ponto necessário e nevrálgico aí que a gente tem que relevar é que o custo para a implementação da tecnologia 5G é um custo bastante elevado, muito significativo, e que, sem as assimetrias, vão impedir os provedores de participar dessa implantação e da oferta da tecnologia 5G. Uma forma que a gente tem aí relevado
pensado que seria uma forma importante dos provedores se beneficiarem da implantação da tecnologia, seria permitir, né, que eles participem da oferta de infraestrutura, né, da infraestrutura aí de backhaul, para que também as grandes operadoras prestem como infraestrutura, como insumo para a prestação da tecnologia 5G. Então, de maneira bastante objetiva, a nossa maior preocupação é que hoje o edital se apresenta de forma simétrica. Nós sabemos que, frente às operadoras, embora os provedores todos juntos sejam a maior operadora, seja o maior provedor de internet no Brasil, individualmente são os responsáveis aí por todo o investimento, ou grande e significativa parte de investimento em fibra no país, o que significa um investimento muito alto, também afetado por uma carga tributária bastante excessiva, além aí de todas as dificuldades que uma pequena empresa enfrenta no Brasil para se colocar. Então, a gente pensa e deseja que essa assimetria seja observada pela Anatel, proporcionando dessa forma a possibilidade de os provedores também participarem do cenário da tecnologia 5G no Brasil. Devolvo a palavra para o Lacier. Muito obrigado, Ana, pela sua esclarecedora explicação e abertura. Agora eu vou para a minha querida Flávia Lefebvre, terceiro setor. Flávia, existe alguma preocupação direcionada aos usuários da tecnologia 5G em relação à segurança de rede e à segurança dos dados? Querida Flávia. Olá, Lacier. Olá, pessoal. Fico muito contente de, apesar da pandemia, apesar de todas as dificuldades, o Comitê Gestor da Internet no Brasil ter conseguido realizar esse fórum. Tenho carteirinha assídua do fórum, desde o primeiro, nunca faltei em nenhum, então fico feliz que a gente consiga realizar e trazer essas discussões tão importantes, e obrigada, Lacier, por ter me chamado para participar dessa mesa. Bom, com relação à segurança, nós sabemos, né, que a tecnologia 5G, ela impõe uma quantidade muito grande de estações rádio base, porque como a capacidade de transmissão de dados é muito grande, né, você tem uma menor abrangência de área. Então, você tem mais equipamentos, mais containers com essas estações rádio base. Isso amplia, né, a possibilidade de insegurança na rede. Isso, a arquitetura, né, da rede 5G, ela, por conta dessa multiplicação aí de antenas, né, ela, de fato, implica em mais insegurança. E é por isso que as entidades que integram a Coalizão Direitos na Rede, são mais de 40 entidades que atuam na defesa do consumidor, no direito à comunicação, na defesa de direitos fundamentais. Nós lutamos tanto, né, insistimos tanto e trabalhamos tanto para que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrasse de fato em vigor, como entrou agora, dia 18 desse mês, né? Nós precisamos, né, que as empresas atendam uma série de regras e de compromissos de garantir a segurança na rede. Infelizmente, né, nós precisamos também de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que está prevista na lei para regular o setor, né, já que se trata, a LGPD é uma lei principiológica, né, que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela venha regulamentar todos esses princípios, definir normas e detalhamento desses direitos todos que estão previstos na lei, e que atue também
na fiscalização, ainda que as sanções só serão aplicadas a partir do ano que vem. Então, existe a preocupação, porque ainda que tenhamos conquistado, né, a entrada em vigor, que foi um parto, né, podemos dizer assim, porque houve muita pressão para que a lei, aprovada em 2018, só fosse até adiado para o ano que vem a entrada em vigor, o que seria um prejuízo para nós, né? Ainda que a gente tenha conseguido que a lei tenha entrado em vigor desde já, a gente tem agora o desafio de implementar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que já não está num contexto ideal, porque o ideal seria uma entidade com autonomia, com independência, e o que a gente está vendo é a ANPD dentro do Poder Executivo Federal, dentro da Presidência da República, o que indica já um certo conflito de interesse, já que os poderes públicos são quem mais trata dados e dados sensíveis dos cidadãos brasileiros. Então, sim, existe uma preocupação grande por parte dos usuários e da sociedade civil como um todo em relação à questão de segurança. Mas como o nosso painel também, Lacier, é sobre a questão de universalização, queria dizer que concordo muito com o que a Ana já colocou, quanto a não existir uma simetria, né, na regulamentação que se mostra aí pela Anatel que virá. Por quê? Porque, para além do que ela já colocou, nós temos um cenário hoje de transição dos modelos das concessões para autorizações por conta da aprovação da Lei 13.879, em outubro do ano passado. E o modelo que veio, né, com essa lei e o modo como a Anatel e o Ministério das Comunicações vem implementando essa mudança, pode reforçar essas vantagens competitivas em benefício das empresas que já têm uma predominância no mercado. Ainda que no mercado de banda larga fixa, né, o market share seja 37,41%, agora em julho de 2020, da soma dos pequenos provedores, a gente ainda tem um predomínio muito grande com poder de mercado significativo da Oi, da Vivo e da Claro, né, no mercado de banda larga fixa e também no mercado de acessos móveis à internet. E, de acordo com esse modelo, essas empresas, além de herdarem, né, todas as redes públicas de telecomunicações, backhaul, backbone, né, que hoje tem caráter público e, portanto, contratadas no atacado com controle da Anatel, nessa transição deixarão de ter o caráter público e, portanto, deixarão também de ter um peso regulatório maior por parte da Anatel sobre a comercialização da capacidade dessas redes. E, para além disso, vão receber o valor de todos os bens reversíveis associados aos contratos de concessão para fazer novos investimentos em redes de fibra ótica, o que vai lhes conferir também uma posição privilegiada e também com menos imposição de obrigações, sem imposição de obrigações, porque sairemos do regime de universalização e passaremos tudo para o regime privado. Isso nos preocupa porque a gente entende que, assim como hoje as redes de alta capacidade estão distribuídas de forma pouco democrática, porque são as localidades com mais potencial de renda, com concentração de consumidores com mais potencial de renda, né, que recebem as redes de fibra ótica, e as regiões mais pobres, e mesmo nas regiões mais ricas, como São Paulo, por exemplo, as periferias com muito pouca infraestrutura, que isso possa aumentar o fosso digital e com consumidores de mais alta renda recebendo a tecnologia 5G e os consumidores de baixa renda permanecendo numa situação complicada. Como a gente tem assistido agora no cenário de pandemia,
de isolamento social, em que os consumidores de baixa renda, as crianças não conseguem estudar, existe uma série de dificuldades. A gente já assiste uma desigualdade muito grande, segundo a Abrintel, de que, segundo a UiT, você deveria ter, no máximo, 1,5 mil usuários por antena, considerando a mobilidade. Em São Paulo, por exemplo, você tem em torno de 3 mil, só que na periferia de São Paulo, você chega a ter localidades em que você tem mais de 15 mil usuários por antena, ou seja, uma insuficiência de infraestrutura para atender a população de baixa renda, quando o Marco Civil da Internet, a Constituição, a Lei Geral de Telecomunicações tem o sentido de universalizar o acesso. Então, queria encerrar por aqui, agradecer a atenção e me colocar à disposição para perguntas e debates. Muito obrigada. Perfeito, Flávia. E depois dessa esclarecida forte da Flávia, vamos ao nosso querido setor governamental com a Karina, né? Como a polícia está se preparando para a vinda dessa nova tecnologia e as implicações desses ataques na rotina investigativa. Que dificuldade pode ser enfrentada nesse momento, Karina? Você que é uma especialista no tema, nos ajude a entender como que esse novo cenário do 5G melhora, piora, atrapalha, facilita a vida da polícia. Obrigado, Karina. Obrigada, Lacier. Boa tarde a todos. Mais uma vez, quero agradecer por estar participando do Fórum da Internet no Brasil. Estamos aqui no 3º ano consecutivo juntos. E esse ano veio uma nova questão, né, que já era uma preocupação. Qual será o impacto na segurança da implementação da tecnologia 5G, que é o que pouco se fala, né, mas o que muito se sente pelos policiais que realmente atuam nessa área e já tem uma enorme gama de dificuldades nesse sentido. Então, primeiramente, né, vou me apresentar. Eu me chamo Karina Figueiredo, eu sou delegada da Polícia Civil do Estado do Pará e boa parte da minha atuação profissional na Polícia Civil do Estado do Pará foi no enfrentamento a crimes cibernéticos. Então, é a minha área hoje de pesquisa. Hoje eu estou à frente, estou como diretora da Academia da Polícia Civil do Estado do Pará, mas continuo me debruçando sobre o assunto, continuo gostando muito, né? E também sendo responsável aí por encabeçar a questão da capacitação e aperfeiçoamento de policiais, principalmente nessa área. O Estado do Pará, ele é um estado um estado continental, é um estado bem grande e conta com 144 municípios. E no último censo, foi apontado que já conta com mais de 8 milhões de habitantes. E aqui no estado do Pará, nós temos a presença de 317 provedores SCM. Então, nós temos uma grande oferta, temos uma pluralidade aí de provedores, né, nos abastecendo com serviços de internet. E aí, um outro dado interessante nas minhas pesquisas, eu verifiquei que em 2019, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios revelou que o Pará terminou o ano de 2017 com 57,3% da população paraense acessando a internet, e mais da metade desses acessos foram por meio de smartphones, que possivelmente serão os equipamentos que vão realmente se adaptar para receber essa tecnologia 5G, né? Vão estar compatíveis. E, além disso, o Pará, quando a gente fala sobre crimes cibernéticos no estado do Pará, vale ressaltar que o Pará, a título de exemplo, ele é o campeão em número de ataques de fraudes eletrônicas, né? Principalmente nas fraudes bancárias.
Então, nós temos uma demanda, nós temos uma incidência de crimes cibernéticos muito grande. Aqui eu dei um exemplo da questão das fraudes bancárias, mas nós temos diversos, né? A investigação cibernética ela perpassa por muitas áreas, né? Muitos perfis de vítimas, inclusive. E, realmente, aqui no Pará, na Polícia Civil do Estado do Pará, já há essa preocupação. Nós temos uma pioneira em investigação cibernética, que hoje não mais, mas era à época a delegada Beatriz, né? Hoje ela se encontra alçando outras áreas, mas ela encabeçou, ela realmente foi a pioneira em investigação cibernética aqui no estado do Pará. Em 2018, houve a criação de uma delegacia que fazia a repressão de crime cibernético. Quando o Brasil ainda, muitas polícias ainda pouco se falava e não havia ainda unidades especializadas. Hoje, em 2020, a Polícia Civil do Estado do Pará, ela conta hoje com uma diretoria estadual de combate a crimes cibernéticos. Então, hoje, realmente, é uma estrutura bem ampla, que tem atuação em todo o estado do Pará. Porém, como eu disse, realmente a incidência criminosa aqui no ciberespaço é muito grande, mas o ponto que ainda encontro de fragilidade é que os crimes, eles não se concentram na capital. E a sede dessa diretoria é na capital. Então, muitos casos no interior podem ficar sem solução, não só pela questão da falta de capacitação do servidor, mas eu percebo que muitos delegados, quando conseguem avançar nas investigações, eles se deparam com um pequeno provedor, que é o da cidade. Já tive experiências e realmente o pequeno provedor, ele domina o interior do estado. Felizmente, nós já temos, né, muitos delegados aqui no estado do Pará que estão buscando se especializar nessa área. Aqui no estado do Pará nós temos a delegada Alessandra, que é uma delegada de Altamira, que tem feito muitas operações em investigações cibernéticas, tem conseguido dar uma resposta. Ela já tem passado pelas dificuldades, né, que toda equipe policial passa quando se depara com uma infração dessa natureza, mas já tem conseguido realmente saber o caminho, manter relacionamento com as entidades que detêm as informações que a gente precisa, e já consegue fazer o indiciamento e até mesmo muitas prisões. Quando a gente fala sobre a questão de desafios, o delegado Emerson Wendt, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que é autoridade no assunto em investigação cibernética, inteligência cibernética, ele destaca principais desafios enfrentados pelas polícias judiciárias estaduais. Aqui no Pará não é diferente. Todas que ele lista, nós realmente enfrentamos. Mas eu destaco 3, que é a falta de interação dos órgãos públicos e as empresas. Então, possivelmente, uma das empresas que nós nos deparamos são os provedores, né? Então, eles realmente detêm, eles são os destinatários dos ofícios judiciais, uma vez que fazemos as representações. Os policiais sem treinamento, o treinamento nessa área realmente ele tem que ser um treinamento constante. Os desafios eles vão surgindo e realmente nós vamos ter que sempre estar nos colocando, buscando novas estratégias para realmente conseguir executar a investigação. E órgãos estaduais sem estruturas. Ainda temos muitas polícias no Brasil que ainda não contam com a unidade especializada, e como eu falei, né, é um processo ainda que está acontecendo, mas que, graças a Deus, a Polícia Civil do Estado do Pará tem se tornado referência, e hoje, inclusive, é uma diretoria, é uma estrutura bem mais ampla. E aí eu sempre falo, pensando nessas dificuldades, eu sempre falo quais são as dificuldades clássicas que a gente encontra no momento que a gente está
ali naquela investigação e a gente demanda, né, algumas situações para os provedores na busca de elucidar o autor daquele crime. Eu também destaco 3, que é a operacionalização de interceptação telemática. Eu tinha muita dificuldade de operacionalizar, né, quando o provedor ele não tinha, às vezes, equipe técnica suficiente para fazer isso. O CGNAT continuava sendo, eu acho que ainda é, com certeza, eu converso com os colegas, ainda continua sendo a grande dificuldade da investigação. Então, muitos provedores, e aí eu não falo só dos pequenos provedores, mas de uma forma geral, pelo esgotamento dos IPs disponíveis, muitos provedores continuam recorrendo ao CGNAT. Porém, o problema é a quantidade de IPs que eles compartilham, né? Então, quando vinha um compartilhamento razoável, né? Tudo bem, mas eu já peguei, assim, quantidade de compartilhamentos absurdos que se tornava inviável o trabalho de análise daqueles dados que nos eram fornecidos, né? A grande questão era ter a porta lógica. O problema é que era outra dificuldade que nós encontrávamos. E um outro detalhe que era muito simples, era muito recorrente nos pequenos provedores também, que era a guarda dos dados por tempo inferior ao previsto em lei, né? Então, às vezes, eu pedia aqueles dados dentro do prazo legal e eles não tinham mais. Então, o que eu observo, né? Por que eu estou dando esses exemplos? Porque o pequeno provedor, pelo menos aqui, os que eu lidei, são provedores que ainda possuem uma certa dificuldade, né? Então, quando vem a questão da implementação da tecnologia 5G, eu me preocupo, eu passo a me preocupar mais ainda do que as preocupações existentes. Porque a tecnologia 5G, pelas suas características, uma vez que eu vou ter uma rede muito mais fragmentada, isso pode realmente me fazer com que a equipe policial tenha uma dificuldade além. Então, eu não vou mais tratar mais só do CGNAT, eu vou tratar de algo muito mais amplo que também vai inviabilizar o trabalho de investigação. Enquanto a gente ainda está buscando soluções, traçando estratégias, né, para tentar ver como é que a gente soluciona a questão do compartilhamento de IPs quando não nos é fornecida a porta lógica, e aí, né, rezando, torcendo, né, para que essa transição aí para o IPv6 seja a passos largos, e aí realmente a gente consiga ter uma boa notícia. Agora a gente está aqui, né, apreensivo, na expectativa de quais são esses impactos. A gente pode imaginar, mas a gente só vai realmente saber quais são esses impactos no momento em que a tecnologia foi implementada e realmente a gente solicitar aquela informação para os provedores. Então, assim, eu deixo aqui uma questão que é, diante de tudo isso que eu falei, a minha grande reflexão será que esse pequeno provedor que já possui tantas dificuldades, será que ele terá condições técnicas de identificar os usuários que são investigados quando eles forem demandados tanto pela polícia quanto pelo judiciário? Será que eles vão ter condições de nos fornecer essa informação? Porque esse é o ponto central da minha preocupação. Se o pequeno provedor, que já não consegue, às vezes, nem sequer guardar os registros pelo prazo que a lei determina, será que ele vai ter a capacidade, será que ele vai ter um corpo técnico que vai me possibilitar saber qual foi o usuário que cometeu determinada infração, né, dentro daquele universo que eu procuro? Essa é a minha grande preocupação, Laci. E, então, assim, eu vejo muito se falar, né, se comemorar, muita expectativa acerca da implementação do 5G. Realmente,
a internet vai ficar muito mais veloz, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo espera, é o que todo mundo busca, pagamos caro por isso, inclusive. Porém, será que eu também não vou querer saber quem foi se eu for vítima de um crime, o usuário que for vítima de um crime de, sei lá, de crimes contra a honra, que são os mais recorrentes, né, em perfis de mídias sociais, ou então, se um usuário que, de repente, tem os valores furtados da sua conta bancária não vai querer saber, né, quem foi o autor desse crime cibernético. Então, a minha preocupação enquanto policial é nesse sentido. Não só que realmente ocorra um avanço, mas também que não comprometa o trabalho da polícia, porque o usuário ele não vai entender que eu não vou dar uma resposta para ele, porque eu não quero. Mas a resposta ela não virá, ele não conhecerá quem é o autor daquele crime, por uma questão de inviabilidade técnica. E ele não vai entender isso. Então, a gente tem essa preocupação, por isso a gente está sempre em contato, e realmente é um ponto que eu fico muito feliz de participar, porque a gente sempre consegue trazer qual a visão da polícia e qual as dificuldades da investigação, né? E vocês sempre nos ajudam a solucionar muitas questões. Então, eu quero agradecer mais uma vez e também me colocar à disposição para caso alguém tenha alguma pergunta. Obrigada. Maravilhoso, Karina. Muito obrigado aí pela sua explanação. E eu já até captei uma pergunta e faremos daqui a pouquinho para você, depois do meu querido Ricardo, do setor técnico e acadêmico. Ricardo, sabemos que uma das reclamações dos PPPs é a falta de granularidade dos blocos. E isso impede a participação dos PPPs. Como a Ana falou da questão da desvantagem competitiva, como o setor técnico e acadêmico enxerga a tecnologia 5G e se há alguma sugestão para melhorar a participação dos pequenos provedores. Ricardo. Bom, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar no Fórum da Internet. Eu gostaria de agradecer ao Lacier Dias e ao Leonardo Reis pelo convite, por estar participando desse debate. Eu gostaria também de cumprimentar o Carlinhos Secone e o Marcelo Lobo pela realização do evento, em nome de toda a equipe aí do NIC, que é uma equipe extensa. Cumprimentar a Karina, a Flávia, a Ana e a Mariana, também, que fazem parte da nossa mesa. E em relação ao 5G, a gente tem que ver alguns pontos. E esses pontos estão lá no Marco Civil da Internet, a nossa base legal que estabelece princípios para o uso da nossa internet no Brasil. A internet, lá no Marco Civil, ele tem como um fundamento a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E já nesse primeiro ponto, a gente vê uma questão relacionada ao 5G, que eu vou falar mais para frente. Mas, além disso, a gente tem como característica principal, e é também um princípio do Marco Civil da Internet, a utilização de tecnologia, de padrões internacionais, tecnologia estrangeira, internacional, para poder ter uma única técnica para poder implementar essa tecnologia. Quando a gente fala em 5G, a gente está falando em acesso à internet, acesso universal à internet. E aí, já respondendo a pergunta do Lacier, a gente vive uma disparidade. A gente vê, de um lado, os provedores grandes, que não vem ao caso falar, mas são aqueles que estão localizados em grandes cidades, e os provedores pequenos, que são aqueles que chegam no interior, nas regiões mais isoladas, onde as pessoas não têm internet, e está chegando, está desenvolvendo. Então, esses provedores, o pequeno provedor, é que efetivamente faz o acesso da internet
no Brasil que promove a universalização. Quem está no Rio, São Paulo, Minas, Belo Horizonte, as grandes capitais, não tem esse problema, mas quem está no interior vai ter o problema em relação a se conectar na internet. E, aliás, por falar em acesso à internet, a gente tem que destacar o papel do TIC, que é do CETIC e a pesquisa TIC Domicílios, que é um braço do NIC-BR, e é muito importante isso, porque traz para a gente dados de como está sendo a utilização da internet no Brasil, se ela está chegando e se ela não está chegando. Nesse ponto, vale destacar que as pesquisas realizadas, elas mostram que cerca de 60% dos domicílios ainda não tem, utilizam a internet como forma principal de acesso à rede mundial de computadores. E, além disso, 20 milhões de pessoas não possuem acesso à internet. E é um número significativo, porque demonstra a desigualdade em relação ao acesso à internet. É desigual. E a gente vive em momentos de pandemia. Em momentos de pandemia, muitas pessoas estão fazendo as suas atividades online. A gente está aqui no fórum da internet desenvolvendo uma atividade que era presencial e passou a ser online. Eu, por exemplo, estou na minha casa. Muitas pessoas não estão indo ao trabalho. E a gente teve nesse momento de pandemia, um problema muito sério, que foi sobrecarregar as redes de computadores, porque antes as pessoas utilizavam a rede para se conectar do trabalho, e muitos deles têm servidores dedicados, mas a pessoa física, todos que estão trabalhando em sistema home office, estão utilizando a rede de casa, não a rede da empresa. Isso sobrecarregou. E isso significa uma falta de infraestrutura, uma falta de comprometimento assim dos grandes provedores em fornecer uma internet. E, aliás, eu já faço uma outra ressalva. Muitas das vezes, o pequeno provedor, ou na grande maioria das vezes, eles dão acesso à internet muito mais veloz, porque a infraestrutura deles é melhor. E muitos desses provedores acabam também fornecendo espaços para serem instalados backbones por parte das grandes operadoras, porque para a grande operadora não é interessante investir em infraestrutura em regiões isoladas. E isso tem que ser equalizado, porque a gente tem que lembrar que o serviço de telefonia é um serviço de concessão de serviço público. E a Anatel, ela precisa equilibrar essa relação, equilibrar a disparidade entre o pequeno provedor e o grande provedor. Tem que equalizar isso para possibilitar um acesso mais equitativo à internet. Não pode só o pequeno provedor ir lá com a infraestrutura fornecer em regiões mais isoladas. O grande também. E vou dar um exemplo da aviação. A Agência Nacional de Aviação Civil, ela está implementando políticas dos voos regionais. E os estados também estão com uma grande iniciativa em relação aos voos regionais, porque faz com que as pessoas tenham acesso ao avião às regiões mais remotas. Isso, o Estado dá iniciativas fiscais, menos tributos. O mesmo poderia acontecer na internet. O regulador, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela tem que fazer isso. E vou além também, carece de uma legislação federal, porque, a exemplo disso, a gente tem, na semana passada, tem 2 ADPFs que foram ingressadas, uma da cidade de Americana e outra de Valinhos, limitando o alcance das ERBs, da estação de rádio base. Por exemplo, em um dos municípios,
as herbes só podem ser instaladas a 50 metros de distância, e no outro, a 100 metros de distância. São legislações locais. Por que que o governo federal não promove essa, através do seu poder legislativo, a universalização ou a concentração de uma lei só, para cada município ter a sua própria lei? Não é algo melhor? Não gera menos insegurança? E aí não facilita também os provedores, os pequenos, a poderem fornecer mais internet? São algumas reflexões que eu deixo, que eu acho interessante a gente debater. Perfeito, Ricardo. Perfeito. Isso são pontos extremamente importantes que podem vir a trazer aí uma reflexão sobre o tema. E essa questão da distância das antenas e da quantidade de antenas, isso é um super problema. Um problema nevrálgico para a tecnologia 5G. E aí, Ana, me veio uma pergunta aqui em relação aos custos e à área de cobertura da tecnologia 5G. Qual é o impacto disso para as PPPs? Porque a gente não está falando de um negócio muito barato, né? O investimento, o retorno ele existe, mas o investimento ele é significativo. O setor empresarial, como é que ele enxerga isso? Ana? Aqui. Peço desculpas, Lacerda, que às vezes demora um pouco até conectar, mas estou aqui. Vamos lá. Vamos lá, gente. Na verdade, quando a gente pensa na participação dos pequenos provedores na implantação da tecnologia, na importância, né, que eles têm nesse processo da universalização da internet, a gente parte do seguinte princípio. Como seria importante para a população dos rincões, ou seja, de todas essas regiões aí que o Ricardo bem pontuou, que não estão nos grandes centros, e será que essas populações ficariam impedidas, né, de usufruir da tecnologia 5G, justamente porque os pequenos provedores são os responsáveis pelo provimento de internet nessas regiões. E a gente perde muita assimetria justamente por isso, Lacerda. O que a gente sabe é que a área de cobertura da tecnologia 5G, ela é uma área pequena e que demandaria a implantação de várias herbes, de várias antenas aí para suprir a população. E o investimento para que isso, essa tecnologia passe a funcionar, ele é muito alto, tá? Então, essa é uma outra preocupação que tem que se atinar, né? Tanto a Anatel e a sociedade como um todo tem que se atinar para a importância e a condição que o provedor teria de investir e financiar a implementação dessa tecnologia. Tá? Algumas alternativas, e aí voltando para o princípio da universalização da internet, seria o governo estabelecer alguma linha de crédito e alguma linha de financiamento para que os pequenos provedores possam usufruir dessa linha de crédito e então investir nessa tecnologia. E promovendo assim a universalização da tecnologia 5G para as localidades mais remotas, né? Porque ao nosso ver, e aí pensando no setor empresarial enquanto pequeno provedor, certamente a tecnologia 5G ela vai ficar adstrita, concentrada nos grandes centros. Porque se as grandes operadoras não chegam nos pequenos municípios, nas regiões mais distantes, o provimento de internet nessa região é feito por pequenos provedores e eles não teriam condição, sem financiamento do governo, de implementar essa tecnologia, certamente o acesso ficaria aí limitado às grandes, o acesso à internet através da tecnologia 5G, certamente ficará, não é nem ficaria, adstrito aos grandes centros e, consequentemente, às grandes operadoras que têm muito mais poder
financeiro, muito mais poder de compra aí de investimento do que os pequenos provedores. E a questão, acho que o ponto nevrálgico dessa nossa discussão como, primeiro, a universalização do acesso, como bem colocou, acho que foi a Karina, a maioria dos acessos feitos hoje pela internet, a internet é feita através de dispositivos móveis. Isso quer dizer que as pessoas usam bastante as tecnologias 3G e as demais, né? Então, como seria importante o governo financiar esse investimento necessário, haja visto o alto custo, para que os provedores disseminem a tecnologia por todo o país, e isso não fique só concentrado nos grandes centros. E aí, acho que a simetria é a palavra mais importante, né, desse painel, depois da universalização, porque através da simetria a gente vai conseguir dissipar, diluir aí o custo da implantação dessa tecnologia no Brasil, sempre lembrando que a gente está num país continental, então pensar na implementação dessa tecnologia por empresas privadas, pequenas empresas privadas, vai complicar muito a universalização. E aí, o outro ponto que eu quero chamar a atenção, e complementando aí a fala da Flávia, que foi extremamente elucidatória aí, né, trouxe bastante clareza, principalmente com relação aos bens reversíveis, é a questão da LGPD para a proteção de dados, né, que é muito importante nesse momento, e mais uma vez eu quero chamar a atenção da necessidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados estabelecer as assimetrias já determinadas nas suas obrigações para pequenas empresas e microempresas, para também diluir os custos de toda essa legislação, para que a gente tenha uma internet mais segura e, de fato, universalizada. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. E, pegando o gancho aí da sua resposta, temos uma pergunta do público, Paulo Lopes, pergunta para a Flávia. É importante que toda a sociedade se prepare para cada nova escala. Que a saúde, propriamente dita, há um atraso, há um déficit em relação às outras áreas de TIC. E os fabricantes de equipamento ainda não se adequaram aos riscos. E aí, Flávio, eu te pergunto, como o terceiro setor olha essa deficiência tecnológica que pode expor dados sensíveis dos pacientes em casos de vazamento? Isso faria um estrago grande, né? Dados de exame, dados sensíveis de uma ressonância. Como é que a gente enxerga isso? Pronto, estou aqui. A gente fica no delay aqui. Tranquilo, tranquilo. Então, olha, a gente, de fato, né, nós estamos defasados na proteção de dados pessoais, né? Nós temos hoje mais de 120 países no mundo com leis de proteção de dados pessoais em vigor, né? Inclusive na América Latina, e a nossa lei só entrou em vigor há dias atrás, infelizmente, e pior ainda, como eu falei na primeira parte, sem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais implementada, e o conselho, né, porque a lei previu não só a autoridade, que será o órgão regulador e fiscalizador, mas também um conselho multissetorial na estrutura da autoridade nacional, da NPD, para botar em discussão todas essas questões. Na área da saúde, isso é muito mais importante, porque a gente está falando de dados sensíveis, né? A gente está falando de dados biométricos, né? E estamos falando desses dados num momento em que o próprio governo, no ano passado, em 2019, editou o decreto 10.046, unificando 51 bases de dados públicas, incluindo dados de saúde, né, dados do SUS e nossos dados de saúde, com certeza, aí no meio, né, e encarando
atributos biométricos e biográficos, né, como dados cadastrais e, portanto, passíveis de serem tratados com menos rigor, né? Isso é muito grave. Esse é um dos pontos que a gente precisa pensar quando a gente fala de segurança no campo da saúde, né? A gente adequar a interpretação desse decreto 10.046 à entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e, consequentemente, reiterar a necessidade de a sociedade pressionar, de fato, os poderes públicos, né, no caso, o Poder Executivo, que tem a atribuição de constituir a NPD, fazer isso de forma o mais rápido possível e com a maior participação e sem interferência, né, sem tolher, né, os poderes e as atribuições que a sociedade civil ganhou com a vinda dessa lei. Então, sob esse aspecto, eu ressaltaria isso. E gostaria só de complementar o seguinte, com relação ao que a Ana falou, a questão da universalização, para nós, da Coalizão Direitos na Rede, né, ela é uma questão muito sensível. Eu quero reiterar aqui que as políticas públicas que vêm sendo mal aplicadas, né, ou pouco aplicadas já há alguns anos, levou a uma redução de investimento em infraestrutura por parte das grandes teles, né, e o que levou a que os pequenos provedores fizessem mais investimento em fibra ótica. A tecnologia 5G, apesar de ser uma tecnologia móvel e que depende muito de antena, mas ela também depende de muita fibra. Para tanto, a gente tem que lembrar que agora está em curso de discussão, de tramitação no Congresso, o PL 172 de 2020, que está revendo a lei do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, de modo que esses recursos que a gente recolhe desde 2001, né, já se recolheu mais de 20 bilhões, e menos de 2% desses recursos, segundo o Tribunal de Contas da União, foi aplicado em universalização das telecomunicações, que isso seja, que essa lei seja revista, que esse projeto de lei em curso seja debatido e seja aprovado, e com a previsão, né, da simetria que a Ana já falou aí, porque já que a adaptação das concessões das grandes teles, Vivo, Claro e Oi, para autorizações de licença única de exploração de serviços, vai trazer uma grande vantagem competitiva para essas empresas, inclusive no que diz respeito às autorizações de uso de radiofrequências, que são tão importantes, que serão tão importantes para o serviço móvel, né, que já são e continuarão sendo cada vez mais, que a Anatel, ao implementar, né, se Deus quiser, o projeto, o PL 172, vai ser aprovado, mas que a Anatel use, né, do seu poder regulamentar e do que está no PERT, no Plano Estratégico de Implantação de Novas Redes, né, para contemplar também os pequenos provedores, porque eles vão precisar desse recurso, já que as grandes teles estão recebendo tantos recursos, receberão tantos recursos nesse processo de adaptação, para que haja, né, equilíbrio e estímulo à competição nesse mercado, o que só vai beneficiar os consumidores. Quanto mais competição, e é preciso estimular os pequenos provedores, isso é um princípio também da nossa Constituição Federal, quando trata da atividade da ordem econômica, né, estimular pequenas e médias empresas, é isso que a gente precisa também de políticas públicas e de atuação da Anatel e do Ministério das Comunicações, para que esses recursos cheguem na mão dos pequenos e médios provedores e não se beneficie apenas as grandes empresas que já estão tendo tanta vantagem com a aprovação da Lei 13.879.
Era isso, Lacier, obrigada e estou aqui à disposição. Muito obrigado, Flávia. Mais uma vez aí, sempre bastante esclarecedora com relação ao tema, principalmente essa parte mais sensível aí, do vazamento de dados. Karina, durante a sua fala, você falou do NAT. E o NAT é um problema nevrálgico que a gente tem com relação ao entendimento do que é um NAT saudável, o que é um NAT menos saudável com relação ao pequeno provedor, né? O que seria um NAT razoável para a polícia? 1 para 64, 1 para 32? O que vocês da polícia entendem como razoabilidade no uso do NAT? Bom, muito se a gente até chegou a debater essa situação em Goiânia, a questão do NAT 1 para 64, né, seria o NAT razoável, mas, a meu ver, eu acho que o NAT 1 para 32 seria o ideal, uma vez que a investigação cibernética ela já tem outros pontos que realmente fazem com que o desenvolvimento, às vezes, demore um pouquinho, né? E, às vezes, para investigar um crime muito, muito, muito simples, né? Muito tranquilo de dar uma resposta, mas, às vezes, a demora de um retorno de uma solicitação, né? E quando eu amplio a questão dos 64, eu coloco um trabalhinho um pouquinho maior, né, do meu técnico, do meu investigador, que vai fazer análise. Então, hoje, eu digo que o razoável mesmo seria 1 para 32. Perfeito, Karina. E pegando o gancho aqui de uma pergunta feita diretamente para você, do nosso querido Bruno Evaristo, né, pelo YouTube. Qual a iniciativa da Polícia Civil do Estado do Pará em relação aos estudos que possam trabalhar em conjunto com o meio acadêmico para fomentar mecanismos de verificação entre provedores existentes? E, segundo o Bruno, dia 24 de setembro terá o lançamento da primeira rede 5G do Estado do Pará. A ideia do projeto é justamente desenvolver um ambiente de experimentação e estudo em diversos campos de pesquisa. Karina. Perfeito. Eu agradeço demais a pergunta, né, do Bruno, porque nós temos boas notícias em relação a isso. Então, recentemente, a Polícia Civil, por meio da Academia da Polícia, lançou um programa de pesquisa científica. E nesse programa, entre as linhas de estudo, nós temos a parte cibernética como linha de estudo. Então, é possível que grupos sejam credenciados junto à Academia de Polícia para que sejam desenvolvidas pesquisas nesses sentidos. Então, temos uma vasta aí, listagem de linhas a serem pesquisadas. E uma delas é realmente a questão cibernética. Então, nós temos como realmente avançar nesse sentido, né, com o meio acadêmico, inclusive, uma vez que é admitida parceria com instituições externas, inclusive já temos grupos credenciados com o Ministério Público, com outros órgãos, e sim, né, nós esperamos esses parceiros, nós esperamos ter esse impulsionamento e que realmente essa ação ela possa trazer, né, muitos frutos aí, novos resultados que possam nos ajudar a pensar em novas políticas públicas para a solução da criminalidade, do enfrentamento da criminalidade, o principal mote. Então, eu peço para que o Bruno até coloque mais detalhes desse lançamento aí, que me interessa, né?
como é que ele vai ocorrer, né? Quem vai gerenciar, porque realmente essa notícia aí é animadora, para que a gente já consiga perceber como vai ser o comportamento dessa tecnologia 5G aqui no Pará. Agradeço muito a pergunta. Perfeito, Karina. Ele até faz um pedido para aonde ele consegue essa informação. Depois você me manda aqui que eu respondo para ele via chat, aonde ele consegue mais informações. Ele trabalha na UFPA, exatamente na área de segurança. Tá? Então, infelizmente, o tempo é relativamente estreito, né? Eu queria já, infelizmente, começar aí as despedidas de todos os participantes, começando pela nossa querida Flávia Lefebvre, né? Para já ir a gente fazendo o fecha desta maravilhosa live. Flávia. Bom, Lacier, de novo, obrigada pela possibilidade de participar desse painel e também, de novo, que bom que a gente conseguiu, né, realizar, o CGI conseguiu realizar o FIB, né, apesar de todas as dificuldades aí que a gente vem enfrentando com a pandemia, mas a oportunidade de a gente tratar desse tema e começar a tratar junto a questão da segurança, né? Já com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em vigor, ainda que não tenhamos ainda a NPD. Junto com a questão da tecnologia de acesso à internet, né? De como que universalizar o acesso vai ser importante, porque daqui para frente, né? Com a implementação do que foi aprovado com a Lei 13.879, a gente tem sim o risco de concentrar ainda mais os recursos associados ao setor de telecomunicações, de infraestrutura, nas mãos dos grandes players, de grandes empresas, e a sociedade precisa, né, cobrar políticas públicas que vão garantir a transferência de recursos públicos, o FUST, né, o Fundo de Universalização de Telecomunicações, que a gente paga na nossa tarifa há anos e não leva, que é uma extrema injustiça social, pagamos uma alta taxa de imposto nos nossos serviços de telecomunicações, 42% da nossa tarifa é imposto, e isso não retorna em termos de universalização do serviço. Então, nós, como sociedade, temos que tomar pé dessa situação, cobrar políticas públicas, de modo que o recurso que a gente paga, né, retorne de uma forma a democratizar o acesso das comunicações no país e o papel dos pequenos provedores, pequenos e médios provedores, tendo em vista essa realidade, é fundamental, como tem sido e como se mostrou nos últimos anos, em que os maiores investimentos em redes de fibra ótica, em redes de alta capacidade, foi feito pelos pequenos e médios provedores. Então, vamos lutar para que o que a gente paga, que a gente pague e leve, e a situação de desigualdade e de fosso digital que existe hoje no nosso país possa ser diminuída e possa ser encarada de uma forma mais justa. Obrigada, Lacier, e boa tarde, e obrigada pela atenção a todos e todas. Tchau, tchau. Obrigado, Flávia. Então, seguindo aí com a finalização, queria convidar a doutora Karina para fazer aí o fecha da Polícia Civil sobre esse nosso querido tema 5G. Bom, mais uma vez, né, registrar aqui minha gratidão pelo convite e uma dose de lamento, né, por não estarmos juntos, mas acredito que, enfim, vamos passar por tudo isso e logo nos próximos eventos podemos nos encontrar, e eu estou sentindo muita falta dos intervalos
né, dos painéis, em que as conversas tinham altíssimo nível, né? Então eu ficava assim maravilhada. Eu sempre dizia que esses intervalos eles eram maravilhosos. Estou sentindo muita falta disso. Então, muito obrigada, né? Enfim, foi muito produtivo, e em nome da instituição Polícia Civil e de todos os policiais aí que realmente têm essa busca, né, por melhorar, por realmente, através da investigação cibernética, dar uma resposta para a sociedade, eu agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Karina, pela sua explanação. Ana, por favor, seu fecha. Ana? Estou aqui, Laci. Bom, gente, eu quero primeiro parabenizar o NIC-BR pelo evento. É realmente uma demonstração de determinação e conhecimento da importância das discussões do fórum para o crescimento da internet no Brasil. Então, quero parabenizar pelo evento, concordar plenamente com a Karina, realmente faz muita falta estarmos juntos presencialmente, e todas as discussões que a gente trava aí, que certamente enriquecem todos os setores, sempre em busca de uma internet melhor, né, no nosso país. Quero agradecer de maneira especial o nosso proponente, Leonardo Reis. Foi muito importante, fico muito grata pelo convite. Quero agradecer a minha sócia, Mariana Vidotti, que está como relatora, pela participação aqui. E quero finalizar complementando a fala aí da Flávia. Realmente é muito importante que a gente pense, sim, na forma como os pequenos provedores podem participar da implementação da tecnologia. Assimetria é a palavra, reversão do FUST, com certeza, em investimentos distribuídos para pequenos provedores é a solução para que pequenos provedores tenham condição de prestar esse serviço nas cidades menores, nos lugares mais remotos. Quero colocar aqui como setor empresarial que certamente os pequenos provedores de pequeno porte estão tão dispostos, se não mais dispostos do que nunca, a continuar promovendo todos os investimentos necessários para a implementação dessa tecnologia, mas especialmente para promover o acesso à internet, né, que se mostrou, mais uma vez, essencial à sobrevivência e a todas as atividades, especialmente nesse momento que fomos acometidos aí por essa pandemia. Então, muito obrigada a todos que despenderam um tempo para acompanhar esse painel, e um abraço, a gente se vê em breve, ainda nesse fórum, e, se Deus quiser, no ano que vem presencialmente. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Você fecha. E fica aqui ainda uma pergunta do Ricardo, que vai ter que se despedir e sintetizar a pergunta na mesma resposta. Tá, Ricardo? Já pode abrir sua câmera aí para a gente não perder o gancho. Entendeu? Ricardo, a pergunta para você, meu querido, sobre o ponto de vista do Marco Civil, como é que a gente vê a implementação do 5G no Brasil? Bom, queria agradecer a todos, Laci, pela pergunta, saudar a todos novamente, né, ao Leonardo Reis, que foi o nosso proponente, a Ana, a Flávia, a Karina e a Mariana. Realmente, compartilhando da ideia de todos, faz muita falta não ter um evento presencial, porque realmente o debate acontece e depois do evento a gente fica discutindo, porque os debates são inesgotáveis. E, além disso, a gente aqui demonstrou por A mais B que o que a gente tratou em Goiânia em 2000, foi 2018, isso, 2018, porque 19 foi lá em Manaus.
em Goiânia, o que a gente tratou em 2018, o debate da internet, a internet ela é muito dinâmica, e assim é o seu debate, porque o que a gente discutiu lá atrás é tema do futuro. E só trazendo um parênteses sobre a questão do IPv4 e a transição para o IPv6, pelo protocolo CGNAT, eu hoje acessei o dado do Google e ele demonstra, ele tem um mapa interativo, e ele demonstra que lá, de acordo com as informações deles, 35% do IPv6 foi implementado no Brasil. Então, ainda falta muito mais do que a metade. E, aliás, nenhum país do mundo ainda chegou na metade. A gente vê lá a União Europeia mais adiantada, mas a gente está no mesmo compasso que Estados Unidos, Canadá, enfim, isso também é uma questão para reflexão. Essa pergunta do Lacier, respondendo, eu acho que é o seguinte, eu acho que eu faço uma crítica ao poder regulador, ele precisa estar mais presente, ele precisa equilibrar as relações essas privadas, apesar de serem concessões, elas são relações privadas. Cabe ao poder regulador equalizar isso em benefício da ordem econômica, gerando menos ônus para os pequenos provedores e mais benesses para os grandes provedores. Não é assim que funciona. A livre iniciativa, a regulação do mercado, ela tem que ser igual para todos. E eu acredito, na primeira fala que eu expus, eu acredito que unificando a lei, uma lei federal, apesar de ser uma competência concorrente, ou seja, cabe à União, Estados e municípios legislar sobre as questões de telecomunicações, eu acho que com uma lei única para o país inteiro, gera menos insegurança. A gente tem a questão da DPF das antenas que eu falei, que foi ingressada na semana passada, desses municípios aqui do interior de São Paulo, de Americana e de Valinhos. Eu acho que a gente precisa pensar aí numa forma de ser igual para todo mundo. O poder público, como é uma concessão, e ele precisa cobrar mais também das empresas, entregar mais qualidade, como eu falei, os pequenos provedores, por terem redes com poucos usuários, ele entrega uma qualidade melhor de sinal, e isso eu acho que é uma questão do problema do sinal com grandes provedores, é uma questão que é unânime, não tem muita discussão para onde fugir em relação a isso. Eu penso que a gente precisa debater isso, e eu espero que com esse fórum a gente saia com essa proposição aí de uma legislação federal para harmonizar mais a questão, para não ficar uma questão, eu não vou para tal estado porque tal estado tem uma lei que é mais difícil, tem uma lei que é mais fácil, aí não universaliza o acesso às pessoas, não democratiza, porque as pessoas hoje em dia, elas utilizam muito a internet para estudar, para pesquisar, e são questões que atrapalham até o desenvolvimento do nosso país. Então, eu deixo essa reflexão e espero encontrá-los em breve novamente. Obrigado, meu querido. Maravilhosa colocação. E queria agradecer a todos, principalmente, convidar todos para entrar aí com seus rostinhos aí na live, no painel. Agradecer aí profundamente ao proponente Leonardo Reis e a nossa relatora Mariana Vidotti, que fizeram esse painel aí e esse material ser possível todos esses anos, acompanhando aí, escrevendo e participando como proponente, como relator, como painelista, e me colocando como moderador sempre. Eu queria agradecer aqui pessoalmente essa honra de estar aí como moderador convidado por pessoas tão
conhecedoras dos temas no qual a gente aborda aí todos os anos. Teremos mais um painel, né, na sexta-feira, e aí já fica aqui o convite. Fica o convite também do espaço de interação do FIB, né, Fórum da Internet.cgi.br/programação/agenda/2. Temos lá o Spatial Chat, né, para o pessoal poder participar. Então fica aí o convite e o agradecimento a todos. Muitíssimo obrigado por esse painel, tenho certeza que acrescentou para todo mundo. Obrigada, Léo. Um grande abraço. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, valeu. Tchau, Léo. Obrigada. Tchau, Mari, Flávia, Tchau. Laciene, Obrigada a todos. Abraço em todos.